Bora nós? Tomaram lanchinho? Lá fora tá quente, pastor. Aqui tá bom, né? Então vamos ficar mais um pouquinho. Tá muito bom, não é? A gente sempre aprendendo. Passar a palavra para o Mauro. Será que o Edu já está gravando? Acho que já está gravando, né? Eu vou lá perguntar. Mauro, vou lá. Tudo bem? Vamos começar então, né? Recomeçar a segunda parte. Vamos fazer o possível aqui para todo mundo ficar acordado. Eu já tinha colocado uma musiquinha aqui de preparação para a gente poder elevar o pensamento, né? E ter as condições de realizar um bom trabalho agora nessa segunda parte, onde a gente vai falar especialmente sobre o atendimento fraterno pelo diálogo. Muito bem. Se quiser também, pode levantar os braços, né? Já relaxar para não dormir. Bom, essa programação a gente já havia conversado antes, né? Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas que nós vamos conversar agora. Vamos falar sobre o entrevistador, requisitos básicos. Alguns deles já foram vistos no trabalho que o Edmar passou aqui para vocês. Vamos falar sobre noções de comunicação e sobre escuta ativa. Esse ponto é muito importante no nosso trabalho objetivo do atendimento fraterno. E vamos falar do diálogo fraterno propriamente dito, né? Então, a gente começa com essas considerações aqui iniciais. O que é o atendimento fraterno pelo diálogo? Ele é um diálogo primativo, ou seja, alguém ouvindo uma outra pessoa, onde deve conter a fraternidade. Em todos os momentos a gente vai falar sobre essa fraternidade, a bondade e o respeito. Jamais vamos nos esquecer disso, né? Fraternidade, bondade e respeito, nesse trabalho do dialogador ou do atendente fraterno. E nós começamos aqui inspirados em Allan Kardec, que lá no discurso que ele pronunciou numa reunião geral na cidade de Lyon e Bordeaux, isso consta lá no livro Viagem Espírita, ele fala o seguinte: coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Então observe que o próprio Allan Kardec, ele ressalta a importância deste atendimento que a doutrina espírita se propõe a oferecer àqueles que buscam os seus ensinamentos, né? Trazido pelos seus princípios, porque vocês, como estudantes da doutrina espírita, devem saber que a doutrina espírita tem alguns princípios fundamentais, que seriam Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, como um dos princípios principais, a pluralidade dos mundos e das existências, a intercomunicabilidade entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, e por aí vai. E são exatamente esses elementos dos princípios da doutrina espírita que vai ser a nossa base, vai ser a nossa matéria-prima do trabalho de argumentação com aquele que chega à casa espírita para passar pelo atendimento fraterno. O consolo que a doutrina espírita apresenta vem do seu próprio ensinamento.
E é por isso que é tão importante, né, se fazer os cursos e conhecer a doutrina espírita, porque com esses elementos que ela nos apresenta, a gente vai oferecer, na medida do possível, um diálogo que vai propiciar alívio, vai propiciar consolo e, sobretudo, vai propiciar esclarecimento àquelas pessoas que chegam ao centro espírita nas mais diversas condições, como já foi colocado aqui para vocês. A nossa querida Joana de Ângeles, ela nos ensina o seguinte: o atendimento fraterno na casa espírita é de vital importância para que todo aquele que lhe busque a ajuda seja orientado com equilíbrio, guiando-o para o labor da autoiluminação. Então, observem que ela chama para essa questão, né? Que a pessoa busca o equilíbrio, buscando a autoiluminação. E ela continua, quando a gente pergunta qual o objetivo do atendimento fraterno. Receber bem e orientar com segurança, mas a todos aqueles que buscam. Mas o atendimento fraterno, e eu quero chamar bem a atenção disso aqui, não se propõe a resolver os desafios, nem as dificuldades. Não se propõe a eliminar doenças, nem os sofrimentos, mas propõe à pessoa meios hábeis para a própria recuperação. Então, o atendimento fraterno não é um momento onde a gente vai querer resolver milagrosamente questões que a pessoa traz há várias encarnações. E os problemas que ela tem originado nessa própria encarnação. Mas sim, oferecer meios para que ela possa se fortalecer e aí se recuperar, se autoauxiliar. Exatamente. Eu vou repetir o que ela falou, só para a gente poder citar na gravação, né? Que nós não vamos resolver os problemas das pessoas, não é esse o objetivo, que a pessoa saia dali com todas as suas questões, né, solucionadas, mas sim com os meios para poder se fortalecer e, a partir daí, tomar uma direção na sua vida. Eu vou também abrir para aqueles que quiserem fazer colocações ou perguntas, tá? Mas na hora, por favor, Edmar, você leva o microfone para que a gente não perca essas contribuições ou essas perguntas na filmagem aí que está sendo feita. Fala ainda, Joana. Apoiando-se nos postulados espíritas, o atendimento fraterno abre as perspectivas novas e projeta a luz naqueles que se debatem nos dédalos das aflições. E nós aí apresentamos, né, o modelo ideal, o modelo perfeito do atendente fraterno. Quando Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus nos deixou preciosas lições. Através do seu discurso, ele socorreu inúmeros indivíduos, né, entendendo que cada um tinha a sua própria necessidade. Então, levando em consideração aqueles pontos iniciais, vamos falar um pouquinho sobre o entrevistador, né, os requisitos básicos. O que é o entrevistador? É o colaborador com a função especializada de dialogar com os entrevistados para dar-lhes esclarecimentos doutrinários, conforto espiritual e encaminhá-los às atividades do centro que lhes sejam necessárias. Porque cada pessoa que chega no centro espírita vai ter uma necessidade. Alguns que chegam lá em busca do conhecimento, por exemplo, podem ser encaminhados para um grupo de estudos,
podem ser encaminhados para uma outra atividade onde ele possa, né, ampliar o seu conhecimento. Aquele que chega com uma perturbação espiritual ou psicológica, ele vai ser encaminhado ou para o tratamento da fluidoterapia, ou vai ser encaminhado, né, para uma outra atividade que o Centro Espírita tem ali à disposição, como, por exemplo, né, o nome dele endereçado aos grupos de esclarecimento espiritual ou desobsessão. Ou então aqueles que chegam com outro tipo de necessidade, por exemplo, as necessidades de ordem material, podem ser encaminhados para os grupos, né, do atendimento de promoção social espírita, que nós conhecemos como ápice. Existem aqueles também que chegam com conflitos pessoais, familiares, e aí eles podem também ser encaminhados para grupos formados com o propósito de atender a própria família, ou mesmo para as palestras públicas, ou para os cursos, enfim. Tem uma série de locais que o atendente fraterno, que é um trabalhador do Centro Espírita, vai saber para onde direcioná-lo. Como a gente havia dito aqui, esse trabalho, tanto da recepção como do atendimento fraterno, não é um trabalho para freelancer. Não é um trabalho para aquele que chega hoje no Centro Espírita, eu vim aqui para poder trabalhar no atendimento fraterno, que eu já trabalhei aí em 300 mil centros, estou preparado. Não. Cada instituição, cada casa deve ter a sua equipe de pessoas que estão vinculadas àquela casa, que conhecem a realidade, que conhecem tudo que acontece por ali. Porque é esse que vai poder encaminhar adequadamente a pessoa que chega no seu centro espírita. Naturalmente, você pode trabalhar como atendente fraterno em um centro espírita e depois de algum tempo trabalhar num outro centro espírita. Mas antes de entrar nessa tarefa, é preciso que haja um momento ali de convivência, de envolvimento em outras atividades que o centro espírita realiza, né? O conhecimento das normas da própria casa, do próprio público que ali frequenta, enfim, tudo isso é muito importante para o entrevistador. Alguns requisitos para o atendente fraterno, perfil do trabalhador, né? Ser alfabetizado. Então quer dizer, só as pessoas que sabem ler e escrever podem ser atendentes fraternos? Via de regra, é muito importante que a pessoa tenha esse conhecimento. Porque até para a gente ter o entendimento da doutrina espírita, é preciso que a gente, no mínimo, saiba ler, né? Não que as pessoas que não foram alfabetizadas não sejam moralmente preparadas e não tenham uma experiência de vida que lhes possibilite conversar e compreender a alguém. Mas a gente consegue realizar esse trabalho com mais segurança dentro daquilo que a doutrina espírita nos apresenta, se a pessoa tiver um entendimento, tiver um estudo da doutrina espírita. Portanto, não é até uma oportunidade para que aquele que deseja trabalhar no atendimento fraterno também busque esse conhecimento a fim de também progredir interiormente, progredir em conhecimento, né? E ajudar melhor as pessoas. É até vamos dizer assim, é até um ato de caridade. Caridade para consigo e caridade para com o outro. Porque quando a gente também procura aprender, procura se desenvolver, procura evoluir, nós estamos agindo com caridade para conosco mesmos. É muito importante isso, né? O que Jesus ensina? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Se eu não me respeito, se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar de você? Não tem como, eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me valorizar. Né? Não significa ser narcisista. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, conforme tem uma música aí. Mas o valorizar-se, o saber que nós temos potenciais. E potenciais muito bons que podemos utilizar a favor da coletividade. Possuir necessária maturidade de vida para inspirar maior confiança aos atendidos.
estar moral e espiritualmente equilibrado, recomendando-se, é uma recomendação, abster-se do fumo, álcool e qualquer outros vícios que ocasionam dependência química. Vamos entender bem essa questão aqui, não é? Principalmente estar moral e espiritualmente equilibrado. Como é que eu vou atender alguém que chega em desequilíbrio se eu estou igual? Então aí a gente não vai ter um problema, vão ter dois problemas, né? A pessoa vai contar a sua dor, a sua aflição, aí o atendente fala, você não sabe o que eu estou passando. Né? E fica aquele diálogo. Então aí a gente já não sabe quem é que está atendendo, se é o necessitado ou se é o atendente fraterno. Por isso que ele precisa estar, no mínimo, equilibrado. 100% a gente vai estar sempre? Não. Nós estamos num mundo, num planeta de provas e expiações. Nós falamos aqui que todos nós passamos pelas dificuldades da vida. Não existe nenhum de nós em caráter de exceção. A gente tem momentos que está muito bem, tem outros que não está tanto. Mas a gente deve saber se esse não estar tão bem não vai nos atrapalhar naquela tarefa que a gente se dispõe a realizar. Mas que isso também não sirva de desculpa para a gente nunca fazer nada. Que eu conheço trabalhador que está sempre mal para não trabalhar. Aí eu não sei, ele é mais assistido do que trabalhador, não é? Eu tenho uma amiga que fala que são os aproveitadores da doutrina espírita. Quanto à questão dos vícios, né? Eu diria que esses vícios são os mais fáceis da gente trabalhar. Aqueles vícios exteriores, os vícios químicos, os vícios da alma, esses a gente trabalha várias encarnações. Esses são os mais complicados. Qual seria o perfil do atendente fraterno? Vamos prestar atenção nisso, né? Que é o modelo ideal. Que esse perfil não desestimule, pelo contrário, que nos inspire a cada vez mais nos esforçarmos para melhorar. São dois requisitos. O primeiro é de origem humana, requisito humanos, básicos. E os outros de natureza doutrinária. Os requisitos humanos básicos seria saber ajudar-se. Como é que a gente aprende a se ajudar? Na medida em que a gente entende os porquês da vida, né? Por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que acontece aquilo outro. E todo aquele fortalecimento que a doutrina espírita nos oferece. Realizar o evangelho no lar, fortalecer o ambiente doméstico no qual nós vivemos. Interesse fraternal por outras pessoas. E o Edmar já falou aqui, gostar de gente, gostar de pessoas. Não dá para mim ser atendente fraterno se eu não gostar de outra pessoa. Se eu não gostar de gente, como é que eu vou atender o outro se eu não gosto? Ah, não quero falar com ninguém, sou antissocial. Não tem condição. Então precisa gostar do ser humano, precisa gostar de si e gostar do outro. Bom repertório de conhecimentos, conhecimento de vida, inclusive, né? Aliás, principalmente conhecimento de vida. Hábito de oração e de estudo. A oração é fundamental. A prece é fundamental para o nosso próprio equilíbrio. Estado de prece não é ficar 24 horas do dia ficando aquela coisa, oração repetida, não é ficar falando o tempo todo a mesma prece, né? E nem falar a prece de uma maneira que não condiz com aquilo que a gente está sentindo. Mas por exemplo, a gente ser grato pelo dia. Pelo dia. Então, muitas vezes, a gente acorda de manhã e fala, obrigado, meu Deus, por esse dia que está começando. Isso é uma oração, isso é uma prece. A gente toma um copo de água, nossa, muito obrigado, meu Deus, por essa água que sedentou a minha sede. Isso é uma oração, é uma prece. A gente pensa em alguma coisa positiva e pensa em fazer alguma coisa de bom, também é uma prece. Então, o estado de prece é esse que nos leva a mudar a nossa sintonia. Não nos fixarmos em coisas infelizes, em coisas que podem nos desestabilizar e nos desequilibrar.
buscar a transformação moral o tempo todo, né? Ser melhor. Cada dia, hoje estou um pouquinho melhor do que ontem. Se eu não estou melhor, pelo menos estou igual. Estou pior. Amanhã melhor que hoje, assim por diante. Equanimidade, ponderação, equilíbrio emocional, paciência e segurança são conquistas que a gente vai realizando durante a nossa encarnação. Então, essas conquistas emocionais e psíquicas capacitam o atendente a lidar com as situações de desafio. Então, eu diria que o próprio trabalho que a gente busca realizar no atendimento fraterno é um caminho que vai nos auxiliar na compreensão de nós mesmos, no nosso próprio autoconhecimento, conforme ensina a questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. É o tempo todo esse trabalho de nos tornarmos pessoas melhores e, por consequência, mais felizes. Porque estar bem é estar feliz dentro daquilo que o nosso plano de provas e expiação permite. Tem uma questão lá, Elimar, por favor. Só um minutinho. A minha pergunta é bem objetiva. Como vamos escolher essas pessoas, já que grande parte disso é subjetivo, e quem vai escolher essas pessoas? Olha, quando o trabalhador está pronto, tem aquele velho jargão, né? O trabalho aparece. Na nossa atividade diária do Centro Espírita, como dirigente, a gente sabe quem são aquelas pessoas que estão ali ao nosso lado, aqueles que estão, de certa forma, se esforçando, aqueles que estudam, aqueles que participam das atividades da casa, e mesmo sem ter adquirido todas o perfil desejável, que isso é aquilo que é desejável, é isso que a gente tem que colocar, o ponto que a gente precisa chegar, a gente sabe que aquela pessoa tem condição de auxiliar alguém que chega na casa espírita. Então, cabe aos dirigentes, eu não coloco só na mão do presidente do Centro Espírita, mas aos dirigentes, de uma maneira geral, recrutarem essas pessoas, né, que estão aptas para esse tipo de trabalho. Eventos como esse, onde a gente faz a capacitação, o curso, o treinamento, também são muito importantes, porque a pessoa vai adquirindo elementos que são importantes para esse tipo de tarefa. E aí, vamos dizer assim, a experiência, o trabalho do dia a dia vai fazer com que ele se consolide nessa própria atividade e se torne uma pessoa muito útil dentro das tarefas realizadas pela casa espírita, né? Existem algumas pessoas na casa espírita que, mesmo sem ter preparação, mesmo sem ter formação, pela sua própria maneira de ser, as pessoas, de certa forma, já procuram, já recorrem àquele tipo de pessoa. E a gente, se der um olhar mais atento, vai observar que existem sempre algumas pessoas, não é um grande número de trabalhadores, é verdade, até porque nos centros espíritas a maioria daqueles que eu conheço tem ausência de trabalhadores, mas sempre haverão pessoas ali com possibilidade de realizar essa tarefa. Todos os trabalhadores do centro espírita podem realizar isso? Não. Não, nem todos podem. Sempre haverá trabalho para todo mundo, cada um dentro da sua própria característica, mas muitos poderão. Ô, Sandra. Posso? Pode. Na nossa casa, nós temos um roteiro, não é? A gente entra pelo atendimento fraterno, nós chamamos de GOI, depois nós estudamos, depois nós fazemos estágios em todos os trabalhos, e, por exemplo, se a gente tem afinidade para um trabalho, nós nos dirigimos ao dirigente que vai nos seguir e diga, olha, eu gostei desse trabalho. E nós fazemos os estágios e acabamos sendo alocados naquele tipo de trabalho. Claro, nós, por exemplo, que estamos fazendo o curso, e se nós tivermos já o preparo doutrinário e nós nos colocarmos à disposição
do GOI, né, que é do grupo de orientação, iremos fazer estágio, iremos trabalhar, porque esse é o objetivo. Mas nós temos um problema, Mauro, que, infelizmente, às vezes nós esquecemos de nos oferecer ao trabalho, né, dizer, estamos disponíveis. E, às vezes, nós não nos comunicamos, não é? E ninguém vai adivinhar que a gente quer trabalhar, não é? É verdade o que você está falando, São, porque muitas pessoas, às vezes, da Casa Espírita querem realizar um trabalho, mas não falam, não se oferecem, não se colocam à disposição para aquele trabalho, ficam esperando que o dirigente adivinhe que aquela pessoa está a fim de trabalhar, e aí depois sai do seu espírito, eu saí de lá porque ninguém me oferecia trabalho. Mas a pessoa precisa querer. O simples fato de vocês estarem aqui, da maioria que ainda não é atendente fraterno, significa que vocês têm disposição para esse trabalho. Isso é muito importante, isso é muito bom. As virtudes a gente vai adquirindo com o decorrer do tempo e vamos nos preparando, né? Tudo bem. Só espera um pouquinho o microfone para que todos possam aproveitar a sua observação. Obrigada. É uma observação que eu faço aqui dentro da casa, tá? Por exemplo, o meu marido é viciado em comprar livro, em sebo, então ele está quase todo dia que vem do livro. Fala mais perto isso. A frequência minha aqui é grande durante a semana, que eu venho com meu marido, ele vê livro, tal, toma um cafezinho, bolo da Gorete, tal. O que eu observo que tem pessoas que chegam pela primeira vez, assim, com aquele olhar curioso, assustado, acho que eu já vi umas 2 vezes, eu conversei com pessoas sem tocar no assunto, que eu sou daqui, nem nada, né? Então, essa recepção ali na Copa, eu acho que a Copa em si é ótima, o espaço é ótimo, mas não é acolhedor dos sentidos de uma pessoa que vem com receio, com seus medos, seus conflitos. Então, você percebe no olharzinho delas assim, uma vontade de integrar tal, né? Depois toma um cafezinho, mas eu não sei como fazer isso e como a casa poderia resolver esse acolhimento de pessoas que chegam, né, aflitas pela primeira vez, porque abordar a pessoa não dá, perguntar também não. Então, é só o olhar mesmo assim, e aquele papelzinho lá das tarefas da casa é minúsculo. Eu já vi gente tentando enxergar ali. Desculpa, gente, eu sou muito observadora, muito chato isso, né? Mas não consegue ler aquele papel, tem que ser um impresso maior e talvez quem esteja ali no caixa falar, aqui estão as tarefas, os dias que você pode comparecer, falando aleatoriamente, sem nenhuma obrigação, lógico, né, desde que a pessoa demonstre interesse. Mas eu percebo essa dificuldade de pessoas que vêm pela primeira vez aqui tentando receber uma ajuda, mas o caminho não sabe, também não sei como abrir esse caminho. A questão, cada casa deve buscar, né, a melhor maneira de resolver essa questão. Mas eu posso apresentar, por exemplo, uma sugestão, que eu já vi, eu acho muito interessante isso. Por exemplo, tem uma pessoa que normalmente faz a preparação, que dirige os trabalhos antes da palestra, né, que faz a prece, aquela coisa toda. Então, naquele momento que antecede a palestra, por exemplo, a pessoa poderia, isso é só uma sugestão, tá, gente? É só uma sugestão. Poderia, de repente, perguntar, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Aí a pessoa, né, algumas pessoas podem se sentir à vontade de se manifestar, né, levantar a mão, e a pessoa fala, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma sugestão que pode ajudar. Eu já vi surtir efeitos muito bons, inclusive na casa que a gente frequenta, né? Qual é o seu nome, perdão? A Leila. A Leila colocou situações do dia a dia, que ela conhece bem, o pessoal também conhece bem da casa. Essas situações, naquela reunião que eu falei com a equipe, é importante se colocar, as pessoas da equipe e os coordenadores analisarem essa situação, sim, fazer uma análise, porque às vezes eu vejo uma coisa, o outro vê diferente, então se coloca, se conversa na reunião com a equipe
tira uma sugestão, porque quando eu dou uma ideia, ela não é mais minha, eu dei a ideia para o grupo, é do grupo, conversa e leva essa sugestão para o coordenador ou para aqueles que dirigem o trabalho, para ver se é aplicável na casa, se tudo bem. Então, isso que ela fez é importante ser observador, né? Agora, vamos conversar em equipe. Então, o jeito de resolver essas situações, Sandra, eu acho que vocês fazem isso também, são reuniões periódicas com os colaboradores, os trabalhadores daquela área, e os próprios trabalhadores trazerem as sugestões, porque às vezes eles percebem as dificuldades, né, e isso vai ser implementado ao longo do tempo. Isso é importante. Vamos lá, continuando aqui. Conhecimento das obras básicas da codificação e obras complementares. Eu não diria nem complementares, né, mas auxiliares. Integração nas atividades do centro e conhecimento da funcionalidade. Já falamos sobre isso. A familiaridade com o Evangelho de Jesus, no sentido de realizar sempre o Evangelho no lar, enfim, ter esse entendimento, e competência também para aplicar passes. Esse é um outro ponto importante, porque em muitas oportunidades a pessoa chega em desequilíbrio no atendimento fraterno, principalmente em centros menores, né? E ela percebe-se que ela tem a necessidade de receber uma carga fluídica emanada pela fluidoterapia ou passe. Então, em algumas oportunidades raras, mas que podem acontecer, é importante que o atendente fraterno saiba o que significa o passe e como ministrá-lo. A emissão do pensamento e vontade no sentido de socorrer especialmente aquela pessoa que se encontra ali. Até por isso, né, eu não sei se está mais adiante, mas é importante citar aqui, a gente recomenda que o atendimento seja feito num ambiente onde tenha mais de uma pessoa, por alguns motivos muito importantes, né? Um dos motivos é para que não haja perigo de você perder aquele atendimento em virtude de desequilíbrio do atendido, que pode, de repente, alegar que foi admoestado, que sofreu, né, um assédio, que recebeu uma orientação indevida, coisa desse tipo. A presença de outra pessoa já afasta isso. A segunda é que na própria hora de ministrar um passe, se for o caso, tem alguém para aplicar e o outro para poder sustentar, porque a sustentação também é muito importante. Tá? Claro que existem casas, existem locais em que não há possibilidade de se atender em duas pessoas, mas a pessoa precisa ficar atenta. Uma outra recomendação, né? Se for atender sozinho num determinado lugar, deixa a porta aberta, nunca mantenha um clima de ambiente fechado e proibido de outras pessoas entrarem, porque isso pode ter desdobramentos indesejáveis. Etapas do atendimento fraterno. Isso aqui também é uma coisa importante. 4 etapas. Eu passei aqui. Pronto. A primeira, aliança e confiança. É o momento em que o atendente ele vai conquistar a confiança daquele que se encontra ali para que ele possa abrir o seu coração, falar aquilo que lhe traz ao centro espírita. Mesmo que ele não fale nada, é preciso que ele tenha confiança, que estabeleça ali uma relação de confiança. O segundo momento é o momento em que a pessoa objetivamente vai falar aquilo que está acontecendo, vai dizer o seu problema, o que lhe traz ao centro espírita. O terceiro momento, depois de ouvido, é o do esclarecimento e da orientação, né? Onde o esclarecimento sobre o problema ouvido e orientação sobre qual é o próximo passo, o que o atendido vai fazer. E o quarto passo é o fechamento e encaminhamento, onde se encerra, a pessoa vai para o seu destino. Na entrevista, tem alguns pontos, algumas dicas, principalmente para aqueles que já trabalham no atendimento fraterno, que são muito importantes, né? 3 pontos. Afabilidade e doçura no atendimento. Nunca perder
a paciência ou levantar a voz. Permitir que o atendido exponha livremente as suas dificuldades. Não interromper. Deixar que ele fale tudo o que ele tiver para poder falar. Mas também ter a sabedoria de não deixar que esse tudo... Porque a pessoa às vezes chega no atendimento fraterno e quer contar os problemas da encarnação toda, né, desde que nasceu. Olha, eu nasci no dia 2 de maio de 1971, e desde lá para cá eu tenho vivido muito... Tem gente que começa mais ou menos por aí. Então o atendente ele precisa saber como é que faz isso, né? E, à medida que você vai ouvindo, isso aí também é uma dica, né, que os psicólogos utilizam muito, a gente vai analisando aquilo que ele está dizendo. E anota, a gente pode anotar, mas é importante, se for fazer esse tipo de anotação, eu sugiro uma anotação mental, porque se você ficar escrevendo apenas do atendido, isso pode gerar uma intranquilidade. Mas grave, guarde alguns pontos interessantes. Procure fazer esse exercício de guardar mentalmente alguns pontos que você achar interessante para depois retomar isso quando for necessário, né? E como é que a gente pode encarar que a entrevista foi bem sucedida? Quando a gente ouve com atenção, com tolerância e sem cansaço. É aquilo que nós falamos aqui, né? A pessoa conta o problema e o atendente fala, você não sabe o que eu estou passando. Ajudar sem impor, respeitando as escolhas. Não significa concordar com tudo aquilo que o atendido está falando, porque às vezes ele vem falar de coisas escabrosas. A gente não vai julgar, não vai concordar, mas vai respeitar. E é exatamente esse o próximo passo, né? Ser solidário. Não precisa concordar com o erro, mas ser solidário. Eu tenho que valorizar o tempo aqui. Só um breve comentário, né? Já teve situação em que, atendendo uma pessoa, ela queria... Porque, às vezes, o atendido ele quer te induzir a concordar com aquilo de equivocado que ele está fazendo. Dizendo que ele, para poder receber ali um respaldo, um apoio, né? Com uma infidelidade que estava ocorrendo na vida dela. Então, ela tinha motivos que levou a isso, e deu para perceber na entrevista que ela queria que houvesse uma concordância com aquilo que estava acontecendo, no sentido de que ela se aliviasse, né? Então, aí a gente precisa saber como lidar com essas situações. A Sandra quer falar. Eu acho também, Mauro, importante nós não darmos a resposta, porque, eu quero me separar do marido. Se separa assim. Minha sogra é uma chata. Então envenena a sogra. Não, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ouvir, mas não deve dar nenhum curso de ouvitório, né? Que nem diz Guilherme, né? Exatamente. Escutatório. Escuta. Nós vamos falar sobre essa questão da escuta aqui. Não entrar nessa, porque se você dá um conselho, a pessoa segue aquele seu conselho e depois dá errado, isso pode dar problema, inclusive jurídico, hein, gente? Isso pode dar problema grave. E quem vai ser culpado? O centro espírita. É o presidente do centro espírita que vai responder por isso aí. Então precisa tomar cuidado. É complicado isso. A Renata, nossa companheira lá da USE Estadual, ela tem um trabalho sobre aspectos jurídicos do atendimento fraterno, que é muito interessante. Seria até bom ter contato com esse trabalho que ela realizou. Eu subi só para pegar ali, que às vezes eu falo e não vê. A gente vem de algumas outras ritos, né, religiosos. E, às vezes, a pessoa pode tentar transformar o atendimento fraterno no confessionário, por exemplo, né? E achar que aquilo é absolvição do mal que fez. Então, a orientação é sempre espírita, ele tem que estar atento, né? Às vezes ele quer que a gente dê alguma penitência, alguma coisa. Então, vamos prestar atenção, né? Que a nossa orientação ela deve ser espírita, por isso o atendente fraterno, ele tem que conhecer o espiritismo. Ele pode ser bom psicólogo, bom psiquiatra, bom terapeuta, né? Excelente profissional, mas ele precisa conhecer o espiritismo.
Não há nenhum problema desses profissionais atuarem no atendimento fraterno, mas sendo um bom profissional que conheça bem o Espiritismo. E aí, com o tempo, a pessoa vai saber que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ela vai sempre colher os frutos daquilo mesmo que ela está plantando. Eu queria saber como nós temos tempos limitados para atender o assistido, né? Qual que é o tempo mais hábil que a gente possa impor essa conversa com ele? Qual que seria o mais saudável? Eu vou falar mais adiante, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Tá bom, vou dar um spoiler, porque você está fazendo a pergunta, depois eu já passo essa direto. Olha, o tempo de atendimento ideal, que a gente diria, é em torno de 15 a 25 minutos. Esse é o tempo ideal. Pode acontecer de passar mais um pouco? Pode. Pode acontecer de ser menos? Pode acontecer. Mas a gente deve procurar trabalhar dentro dessa faixa de tempo e depende também de quantas pessoas estão ali no centro espírita, né? Por exemplo, já aconteceu de chegar pessoas para atendimento fraterno que o filho tinha se suicidado. Quanto tempo você acha que é importante atender uma pessoa que está nessa situação? O tempo que for necessário. Então você vai atender, né? Agora existem casos que a mãe foi reclamar que a filha não tinha passado no vestibular. É um caso, para ela aquilo é muito importante. Isso também é um ponto para a gente observar. Porque para a gente pode não ser nada, pode ser alguma coisa banal. Mas cada um traz o seu problema. Para ela, talvez aquilo seja algo muito grave, muito terrível. Ela tem, não vou discutir os motivos, mas ela pode ter colocado tudo que ela esperava na sua vida naquela aprovação de um filho, por exemplo, né? São anos de estudo, investimento que foi feito, sonhos, projetos e tudo mais, e aconteceu. Então, a dor de cada um só a pessoa sabe. Por isso que a gente deve atender a todos com esse respeito, né? Eu acho que nós estamos vivendo momentos de vida e de mundo tão diferentes, e a pior coisa é a gente permanecer ano após ano com os mesmos critérios. Eu acho que todos nós temos que fazer um trabalho de revisão e nos unirmos em uma área interdisciplinar de cada casa, para poder saber o que a gente pode fazer de melhor para atender e entender o que está acontecendo com as pessoas que estão chegando aqui também. Eu queria até usar esse momento para fazer uma sugestão para a nossa querida presidente, de, quem sabe, junto com a USE e demais casas, começasse a criar um curso para atendimento a possíveis suicidas ou familiares que tiveram suicidas, para continuar enfrentando o mundo. As pessoas estão ficando loucas e estão precisando cada vez mais da parte espiritual. Então, eu acho que está na hora de repensar isso. Eu sou oriunda disso, do CVV. Eles têm critérios rigorosíssimos de treinamento, é longo, e nós somos proibidos de várias coisas, porque nós não sabemos que o que a pessoa está dizendo é verdade. Primeiro de tudo, e nós não julgamos, e etc., exatamente como vocês estão colocando. Mas eu acho que nós temos que começar a estudar, a repensar, inclusive a função da casa nesse quesito. Nós temos trabalhos específicos, né, de valorização da vida. Inclusive, no mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, a gente realiza uma série de palestras, encontros, seminários. Mas gostaríamos que esse tipo de trabalho fosse ampliado, porque o suicídio ele tem se tornado uma epidemia. É uma necessidade. E aí, então, eu queria só para concluir, não tomar mais tempo. Naquela época, houve, acho que talvez muitas pessoas podem ter visto e ouvido, havia uma igreja evangélica que estava ajudando numa ponte, não me lembro mais onde é que foi, aqui no Brasil, onde tinha um grande índice de suicidas. E eles resolveram atuar na entrada da ponte, e atacando as pessoas, no bom sentido, para conversar. Então, eu ouvi a gravação, eu juro por Deus, que eu queria me suicidar com aquelas pessoas falando aquilo nos meus ouvidos. Então, assim, o que nós vamos dizer pode prejudicar ainda mais a pessoa. É verdade. Então, por isso que a gente tem que o quê? Temos que trazer informações atualizadas. Obrigada. É verdade. Obrigado pela contribuição.
Só para não perder o momento, tem um curso que é anual, que é o Disque Kardec. Isso. Né, que qualquer um pode fazer. É online. É como se fosse um CVV, um curso do CVV, porque é um atendimento por telefone, mas é espírita. O CVV a gente sabe da origem dele, tudo como é que começou, ele não tem ligação com nenhuma filosofia religiosa. Esse Disque Kardec, ele é uma forma de orientar pelo espiritismo. Tanto é que a pessoa liga para o Disque Kardec. Né? E eles falam muito lá de ouvir que você vai tocar nesse assunto. A gente não está ali para falar. Porque qualquer palavra nossa pode desencadear uma situação delicada. Nós estamos ali para ouvir. É o que chama de gatilho, né? Uma coisa importante também é libertar a pessoa para que não fique dependente do atendimento fraterno, porque tem gente que passa numa semana e na semana seguinte quer ir como se fosse uma terapia breve, né? Então isso também precisa, a casa espírita precisa ficar atenta. Recomendações práticas aos atendentes. Primeiro, evitar opiniões pessoais. Não interferir em receituários médicos. Primeiro, aquela questão que o Edmar falou, né, de fazer ficha, informações desnecessárias, né? A pessoa informa o remédio, não, você está tomando esse remédio, isso aí é terrível, faz mal. Mesmo que seja médico, não vai. Existe falar com simplicidade. Falar de forma que a pessoa entenda aquilo que você está dizendo para ela, né? Não fazer revelações. Você está com o espírito obsessor do seu lado. Mesmo que o atendente seja médium vidente, e há muitos por aí, ou médiuns que percebem, né? A gente tem alguma percepção mediúnica, não fazer essas revelações. Atender o indivíduo de preferência sozinho. Então vamos entender isso. O indivíduo sozinho significa ele desacompanhado de uma outra pessoa que pode ser exatamente o problema que levou ele ali. Não o atendente sozinho, mas o indivíduo sozinho, para que ele possa se expor, para que ele possa colocar o motivo que o levou lá, né? Por exemplo, vai um casal e aí os dois entram para poder conversar. Pode ser que o motivo seja um ou outro. Então, aí é melhor que cada um seja direcionado para um atendente, ou para dois atendentes. Você fala com eles e você fala com eles. Tá? Mauro, boa tarde. Eu já me deparei com uma situação em que a mãe vem com uma criança. E a criança não sabe expor, assim, com clareza aquilo que está passando. E aí, no caso, é necessário que seja acompanhado. Então, aí é uma outra situação, né? Uma situação especial. Obrigado. Uma pessoa que é menor de idade juridicamente falando. Deve ser, tanto quanto possível, evitado esse contato do atendente sozinho, aí sim, com essa criança ou esse menor de uma maneira privativa, né? A gente tem, por experiência, visto que as crianças, adolescentes, normalmente eles resolvem essas questões na evangelização, esse tipo de situação. Mas, no caso da mãe que está levando a criança, a gente precisa ver o que está acontecendo. Pode ser, inclusive, que seja a própria mãe a causa do problema da criança. Mas não é ali que a gente vai resolver essa questão. Pode ser que o problema seja um problema que requer uma ajuda profissional, né, de um psicólogo, um psiquiatra, tem vários tipos de situação. Então, a gente precisa ter atenção para, caso a caso, saber como lidar com esse tipo de ocorrência, né? Manter a privacidade, mas não a vedação da sala, já falamos sobre isso. Não prometer cura ou estabelecer certezas absolutas. Vem cá que nós temos um tratamento aqui, ó, que resolve tudo. Nós vamos fazer um trabalho aqui, vai melhorar a sua vida. Isso aí a gente deixa para outras formas de pensamento que... Não dizer ao atendido, você está obsidiado. Também é uma outra coisa, né?
Não doutrinar espíritos durante o atendimento. É aquele caso que eu falei que às vezes requer um passe. Porque em muitas situações a gente percebe que a pessoa chega ali e ela está vivendo um processo de obsessão tão grande que você não vai falar para você está obsidiado, mas você percebe que quem está dirigindo a palavra dela é um outro, não ela mesma. E a pessoa começa a fazer doutrinação ali mesmo. Oh, meu irmão, aceite Jesus na sua vida. Não é o momento para isso. A gente vai deixar falar, vai ouvir, vai orar mentalmente, se for o caso, vai ministrar o passe e encaminhar a pessoa para o seu destino. Não dar ciência ao atendido de informações obtidas nos trabalhos mediúnicos, principalmente sobre seus obsessores. Olha, na última reunião mediúnica, veio o obsessor dizer que, olha, ele está te perseguindo porque você é terrível. Você é fogo. Tem coisa que parece impossível, mas se eu estou falando aqui é porque isso já aconteceu. Tá? Isso é coisa que já aconteceu. Não aproveitar a presença do entrevistado para pedir doações, vender. Olha, a gente está fazendo uma campanha aqui para poder reformar o centro, você pode assinar essa rifinha, ou comprar esse convite para o almoço fraterno. Tudo isso é importante que o centro faça. O centro precisa de recursos, né? Então ele deve, normalmente, fazer alguns tipos de eventos. Mas ali no atendimento fraterno não é o momento. Existem outras oportunidades, outros momentos onde isso pode ser feito. E deve ser feito pela área de comunicação do centro. Ah, mas meu centro é pequeno, não tem área de comunicação. Uma pessoa que faça tudo é a área de comunicação. Aquele que coloca os cartazinhos lá é a área de comunicação do centro. A gente não precisa sofisticar, né? Recusar gratificações, atenções ou distinções especiais. Olha, eu trouxe esse presentinho aqui para você, tá? Você me atendeu tão bem. Toma esse brinquinho. É só um brinquinho. Não é momento de aceitar. Pelo contrário, recusar. Por favor, tem mais uma observação ali, só um minutinho. Olá. Oi. Meu nome é Elaine, eu sou trabalhadora da casa. E eu fiquei na dúvida quando você falou ali, atender preferencialmente sozinho, né? Isso. Às o indivíduo, vezes, de preferência, sozinho. Sozinho. Às vezes vem mãe e filho, irmã, e com o irmão, pai, o casal, e eles preferem ser atendidos juntos. Como que a gente encaminha essa demanda? Olha, a questão é a seguinte: se eles querem ser atendidos juntos, a gente não vai dizer, não vou atender. Eu citei um exemplo aqui de um casal que chega lá por motivo do suicídio de um filho. É um exemplo que já aconteceu. O casal está com um problema. O problema é um problema comum. Existem problemas também comuns das famílias que devem ser considerados, né? A gente não tem como inferir isso. Pode ser que o problema que leve ao atendimento fraterno seja exatamente o outro, mas se eles querem ser atendidos juntos, talvez a questão seja familiar. E aí a gente está indicando que os centros procurem estabelecer uma estrutura dessa área da família para cuidar com um pouco mais de cuidado desses casos. Para atender não só o indivíduo, mas atender a família toda, né? Atender todos aqueles que estão envolvidos. Vai da infância até a velhice. Tá? E todos podem ser atendidos, todos podem ser amparados pelo centro espírita, tá bom? Aí cada centro encontra a sua forma de lidar com esse tipo de situação. Ô Mauro, aqui, sou eu. De repente, com o tempo, né, com uma entrevista, na outra, eles vão compreendendo o funcionamento e aceitando essa separação. Por isso que lá está escrito de preferência, né? Preferencialmente sozinho. Porque um pode ser o problema do outro e os dois juntos nunca vão tocar no assunto. Às vezes um está desesperado e o outro não está desesperado, né? Um está para controlar o que o outro fala, que não pode falar certas coisas, né? Então é muito complicado quando entre os dois, né? Mas se eles quiserem.
Até por causa da desconfiança de ficar sozinho numa sala. A pessoa pode não se sentir à vontade. Pode não se sentir à vontade, não tem confiança de ficar em privacidade com apenas uma pessoa lá e quer entrar com outra. Então, nesse caso, a gente não tem o direito de impedir, porque isso pode gerar uma desconfiança, inclusive, maior de que aquilo está acontecendo. Como é que a gente trata conflitos éticos no momento em que você está entrevistando, tipo, eu percebo abuso, eu percebo agressão, a esposa está sendo atendida separada do marido e você percebe que ela está sendo agredida. Como que a gente conduz isso? Olha, precisa ter muito tato e cuidado em lidar com esse tipo de situação e não queimar etapas de modo a não se equivocar, porque às vezes uma coisa parece ser isso e não é. E se a pessoa acaba entrando nessa seara, ela pode estar invadindo um espaço que vai gerar depois muitos problemas. Mas se você tem essa percepção... Mas se esse problema efetivamente está acontecendo, se a pessoa estiver acompanhada do outro, não vai dar para conversar nada naquele instante. Você vai só ouvir, porque estão duas pessoas ali, né? Mas se a pessoa estiver sozinha, procurar chamar a pessoa para que ela consiga encontrar as alternativas para lidar com aquele caso, né? Por exemplo, ajudar a pessoa a pensar o que você acha que deve proceder, como é que você, né, pensa que deve agir nesse tipo de situação. Mas sem concordar ou discordar, ou orientar, mas ajudar a pessoa a pensar, a encontrar insights, né? Até falar, olha, ore para o seu anjo da guarda, procure iluminação, você vai encontrar resposta, o seu caso tem como ser resolvido, existem meios de ser solucionado, e você vai encontrar a alternativa para isso. Tenha fé, tenha confiança, ore bastante, e aí você já vai, vamos dizer assim, subliminarmente, sem dizer diretamente, dando condição da pessoa encontrar as respostas. Porque, olha, nos dias de hoje a gente tem tanta informação que a pessoa sabe aquilo que ela tem que fazer. Ela só não tem a coragem. Você pode, às vezes, até dizer, olha, peça coragem para o seu anjo benfeitor, peça auxílio, né, que ele te fortaleça tudo para que você consiga solucionar esse tipo de situação. Então, é esse o papel, para que a gente procure auxiliar a pessoa a encontrar respostas para aquilo que ela está passando, essa situação difícil. Isso também serve para aqueles casos de justiça, né? Que às vezes chega a pessoa ali, por questões de herança, briga de família, por causa de testamento, essa coisa toda, a pessoa quer que você faça o papel de advogado. Quem tem que resolver isso é a justiça dos homens. Você não vai falar para a pessoa aquilo que ela vai fazer ou deixar de fazer. Mas você pode dar, né, esse tipo de... Olha, procure observar o que você pode fazer, peça orientação, procure os meios, né? Existem situações em que isso é possível de ser tratado de uma maneira mais correta. É esse caminho. Na nossa casa, adotou-se o procedimento de, quando o homem for atender uma mulher, antes dela falar, perguntar para ela se o assunto que ela traz, se ela ficaria assim, mais à vontade, falando com uma atendente. E se ela disser que sim, então a gente transfere o atendimento para uma mulher. Eu não sei se isso... Nós não adotamos esse tipo de prática de fazer essa direção, né? Fazer essa direção, até porque a gente não tem trabalhadores em condições iguais para poder fazer esse tipo de atendimento. Mas pode ter certeza de uma coisa, se a pessoa não conseguir se abrir com um atendente, ela vai voltar e vai procurar um outro ali. Vai procurar uma outra alternativa, vai procurar um meio de ser atendida, né? Porque eu penso que só de fazer esse tipo de pergunta, isso aí é uma opinião minha, né? Isso aí não está escrito aqui. A gente, de certa forma, já expõe um pouco a pessoa. A pessoa pode já se sentir constrangida. Então, deixa a pessoa à vontade. Se a pessoa chega e fala, eu queria falar com uma mulher, ótimo, direciona. Mas o que eu penso é que é um risco a gente induzir
esse tipo de situação. Deixar que isso aconteça, que flua normalmente. Até porque, subliminarmente, quando a gente faz isso, a gente pode estar dando uma desconfiança para a pessoa de que naquela instituição a gente também não confia exatamente nas pessoas que estão ali trabalhando, sejam do gênero masculino ou feminino. Não sei se isso subliminarmente não tem um efeito. Eu só queria... Qual é o seu nome? Perdão. Eduardo. O Eduardo levantou uma questão que está acontecendo muito atualmente. Por quê? Não é que não acontecia antes, mas as pessoas estão se conscientizando dos erros que se cometem e querem falar o que está acontecendo, querem contar para alguém. O atendente fraterno, nesse ponto, ele pode se beneficiar da questão do sacerdócio, não sei se é esse o termo, é o que me vem agora, que ele pode ouvir em sigilo, ele não é obrigado a contar tudo o que ele ouviu. Tá? Porque senão, determinados fatos, a gente pode ser enquadrado como cúmplice por omissão, né? Obstrução, enfim, termos jurídicos aí, né? Então a gente está fazendo um ofício, por mais que o pessoal não goste dessa palavra, é um ofício religioso. Nós estamos ouvindo a pessoa, tá bom? Agora que a gente, só dele fazer a pergunta, eu já fiquei com a orelha quente ali. Certo? Porque nós estamos vivendo uma situação atual que isso é muito comum na casa espírita aparecer um caso que seja de agressão, violência dos mais diversos tipos. E abuso sexual também. Que está dentro da questão da violência, né? Então, porque o entendimento, né, é que o atendente fraterno, ele goza, vamos dizer assim, do privilégio do segredo do sacerdócio. Quando a pessoa... por exemplo, na Igreja Católica, o padre, a pessoa faz a confissão para um padre. O padre ele não pode falar aquilo que aconteceu. Mas legalmente, eu estou falando no sentido da lei. Agora, é claro, a gente tem que ter o tato e ter a perspicácia de saber como lidar caso a caso com esse tipo de situação, né? É claro que uma situação grave, ela deve encontrar respaldo até na própria justiça, se for a situação. Vamos supor que uma pessoa entre e fala para você, eu matei uma pessoa. O que você vai fazer? Exato. Então, eu quero saber por exemplo, você está lá, se a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou sendo agredida pelo meu marido está me batendo, eu preciso de ajuda. Então, se você não falar para alguém, você está incorrendo num crime de omissão, é isso? É isso? Eu não entendi essa questão. Não, no caso da pessoa falar que está sendo agredida, que está sofrendo uma violência e tudo mais, auxiliar ela no sentido de procurar, né? Sim. Auxiliá-la a pensar o que ela deve fazer, que no caso, todo mundo sabe o que deveria fazer, procurar a justiça. Não, sim, mas então, qual é o crime de omissão que vocês relataram aqui, então? Não fiquei confusa. Não, o crime de omissão é de não contar para a justiça, é isso que ele falou. É não comunicar. Uma pessoa que tem conhecimento de uma violência, seja qual for, contra menor, por exemplo, ele tem que comunicar imediatamente à justiça. Essa é a lei que a gente tem. Não, a gente, você trabalha num bar, num restaurante. Alguém chega lá para você e fala que está sofrendo violência doméstica, está sendo ameaçada. Como cidadão, você tem que avisar imediatamente às autoridades que isso está acontecendo. Tá? Certo, Mauro? Agora, nós vamos ouvir muitas coisas. A violência contra a mulher e a violência contra a criança, eu falei, minha orelha esquenta ali. Porque a gente tem reações
que não são boas, né? Quem de nós vai dar vontade de fazer na hora? Tem um caso no livro de André Luiz, Espírito, que ele queria tirar o obsessor da pessoa a tapa. Ele praticamente declara isso lá no livro, né? Nós não podemos fazer nada, vamos deixar ele obsediando, matando. Aí o mentor, acho que era o Gúbio, acho que era o Gúbio que era o livro Libertação. Ele fala assim, calma, não é assim que nós vamos resolver. Né? Então, a gente vai buscar uma solução, a gente não pode ser conivente com esse erro gravíssimo. Né? Só que também nós vamos agora ser uma instância da justiça aqui, vai ter um convênio, né? Acho que não é esse, porque a pessoa não veio no centro espírita denunciar. Ela veio conversar, veio se abrir, veio contar o que está acontecendo com ela. Veio buscar fortalecimento sobretudo, ajuda, né? Para a gente. Fortalecimento, que com fortalecimento ela vai atrás daquilo que ela tem que fazer. Como você questionar algum assistido que vem falar, eu estou aqui, estou sofrendo, estou com uma doença. Você procurou um médico? O médico dos homens? É a mesma coisa. Eu estou meu marido está me batendo. Você fez uma denúncia? Não entendeu? Não tem crime de omissão que você está falando. Não, nesse caso não. Nesse caso não tem. Só não tem, porque nós estamos usando o recurso de ter ouvido a pessoa dentro do ofício religioso. Só por isso que não tem. Porque hoje na nossa sociedade não há a menor tolerância contra esses casos. A gente tem que comunicar às autoridades. Gente, vamos adiante, senão a gente não consegue. Já são 5h20, temos que terminar isso aqui. Adiante, só mais uma. Senão... Eu não cheguei nem no escuta ativa. Então, eu tenho... Paciência, muita paciência. Eu estou fazendo. Então, o meu amigo falou assim, se alguém chegar para mim lá e falar assim, eu matei. E aí o que eu faço? Eu denuncio, eu escuto ou eu bato? Não. A gente vai escutar, procurar ouvir a pessoa para que ela abra o seu coração. E se a pessoa foi lá confessar que matou, ela já está com vontade de se entregar. Você vai procurar auxiliar ela a se entregar. É esse o ponto. Se a pessoa chega a esse ponto de chegar lá para poder falar isso, é que ela está com a culpa, né? Aí você vai utilizar os recursos da doutrina espírita, lei de ação e reação, causa e efeito. Essas coisas. Você tem negócio. Tudo que a gente realiza, nós vamos ter que responder por isso. Só que a gente pode se antecipar. A gente pode resolver. Não precisa ficar esperando uma outra encarnação para poder resolver isso. A gente pode, a partir de agora, já começar a construir a nossa felicidade do futuro, né? Ressarcindo os nossos débitos diante da lei de Deus. Aí você já deu a dica, se entrega. Alô? Oi. Eu gostaria de saber, né, quando, por exemplo, um adolescente chega com o pai, com a mãe, numa casa espírita pedindo um apoio. E, de repente, esse adolescente não consegue falar o que realmente está se sentindo na presença dos pais. E aí eu separo ele dos pais e ouço, ele está com ideação suicida. O que você orienta? Eu chego para o pai, informo isso? Porque a lei diz que tem que informar o pai. Eu creio que nesse caso, especialmente nesse caso que envolve um risco de vida, a família pode ser envolvida sim. Porque a família faz parte do componente de auxílio ao suicida. O suicídio pode ser prevenido e deve ser prevenido. Então, nesse ponto, está atuando na prevenção de um suicídio. Nesse ponto, sim, pode envolver sim.
Né? Vamos todos juntos tentar auxiliar essa pessoa a não cometer esse ato grave contra si mesmo. Ô Mauro, desculpa, eu vou começar o tempo um pouquinho. Uma coisa é chegar para o pai e falar assim, seu filho vai se matar. Porque temos que ter cuidado também com esse pai, com essa mãe. Aí eu vou contar uma experiência, não de eu atendendo, de eu sendo atendido. Eu estava com a minha mãe na UTI recentemente, ela quebrou o fêmur, o ombro, estava acamada, sinais vitais bem, mas estava na UTI. Aí chegou uma doutora que é dos cuidados paliativos, é uma médica dos cuidados paliativos. Eu estou lá folgado, lá minha mãe no leito, ela falou assim, eu sou a doutora tal, eu sou médica dos cuidados paliativos. Eu falei, vai morrer. Eu pensei comigo, vai morrer. Minha mãe está nas últimas. Aí eu falei assim, por quê? Não é nem lembra. Por quê? Não, ela falou para mim, você não sabe o que está acontecendo? Ela não falou para mim. Ela falou, você não sabe o que está acontecendo? Aí eu fiz, já nervoso, fiz todo o histórico, né? Minha mãe caiu, quebrou, foi socorrida, fez cirurgia, fez outra cirurgia. Eu falei assim, então, ela vai precisar agora de cuidados em casa. Aí eu falei, ufa, você falou que era médica dos cuidados paliativos, eu só escuto isso na hora da morte. Ela falou assim, não, meu filho, não é assim não. Agora vai ter outra rotina, você tem que arrumar um cuidador para ficar com ela. Aí foi explicando, mas na hora que ela falou, eu sou médica dos cuidados paliativos, eu pensei, morreu. A comunicação é tudo, né? Bom, agora cheguei na noção de comunicação. Saber ouvir é importante. Nós já vimos aqui. Saber perguntar também. Saber distinguir fatos, opiniões e julgamentos. Depois a gente vai destrinchar isso aqui. Saber verbalizar as ideias, para que a pessoa também entenda aquilo que você está falando, aquilo que você está perguntando. É o caso que aconteceu com o Edmar lá. Saber verbalizar as ideias é muito importante, porque isso pode causar um problema tremendo. Saber escolher e usar o melhor processo, a sequência de etapas para expressar as ideias, né? Utilizar uma didática para poder expressar essas ideias. Então, vamos falar um pouco sobre a escutativa aqui, né? Você sabe ouvir? Essa é a pergunta. Vamos ver. Bom, o Reinaldo Passadori, que é um consultor de comportamento humano, ele diz o seguinte: escutar é colocar-se de lado por um instante, esvaziar-se de alguns conceitos pré-estabelecidos e perceber que o outro quer lhe transmitir. O Tancredo Neves falava que tinha determinadas reuniões que ele saía mudo de tanto ouvir. Falar é uma necessidade e ouvir é uma arte. Aprendamos a ouvir para auxiliar sem presunção de resolver. Porque às vezes tem essa, né? A pessoa quer resolver todos os problemas da encarnação toda. Eu conheci um atendente fraterno que ele falou, a pessoa não sai da minha sala enquanto eu não vejo que ela está com o problema resolvido. Aí eu falei, você não sai nunca. Está com você até hoje aí. Então, esse Drummond lá no Rio de Janeiro, na praia de... Acho que está na praia de Copacabana ou Ipanema. Ipanema ou Copacabana? Ele é o cara que mais ouve no mundo. Que todo mundo senta lá do lado dele para poder ficar contando, batendo um papo. Eu mesmo já fiz isso. O que ela quer? Eu vou fazer uma pergunta como absolutamente leiga que nunca trabalhou nisso. É possível saber se a pessoa está mentindo? Olha, se a mentira for muito evidente, a gente sabe. Mas, via de regra, nós vamos confiar que aquilo que a pessoa está falando é verdade. Mas escutar aquilo que a pessoa está falando e tomar como verdade não significa tomar partido. Porque, às vezes, tem isso. A pessoa está querendo que você tome partido, né? Mas, para nós, aquilo vai ser a verdade. Nós não temos direito de duvidar da pessoa e achar que ela está nos enganando, né? Mas pode acontecer também dela falar, exagerar, principalmente no que diz respeito a relacionamentos, né, afetivos, ou com cônjuge, ou então com amigos, com parentes, com filhos. Ouvir é mais do que escutar. Porque tem escutar e tem ouvir, né? Quando
Vocês escutaram o barulho que eu fiz aqui no chão. Mas o ouvir é com o coração. Ouvir é perceber. Vamos fazer um exercício aqui. O que você está vendo? Nada. Nada, tela branca. Mas e agora? O que você está vendo? Pode falar. Quem viu o coelho? Quem viu um pato? Quem viu os dois? Então, algumas pessoas viram os dois, algumas pessoas viram só o pato e algumas pessoas viram só o coelho. Isso a percepção é isso. Uma coisa às vezes quer dizer várias coisas. E às vezes você vê só uma parte e não vê outra, às vezes você consegue ver de uma maneira global. Né? Então, quem respondeu que viu um pato está certo. Quem respondeu que viu um coelho está certo. Quem viu os dois também está certo. E agora, o que você está vendo? Uma donzela ou uma idosa? Uma idosa ou uma jovem? Jovem? Tem gente que viu jovem. Quem viu jovem aqui? Quem viu a idosa? E quem viu as duas? Uma boa parte das duas. Quem não viu a idosa? Quem não viu a jovem? Aí, tá vendo? Algumas pessoas não viram. Mas estão certos, viram um dos dois. É percepção. É percepção. Oi? Olha, vou mostrar, né? Aqui, ó. Essa aqui, para quem não viu a idosa, é a boca da idosa, e aqui é o queixo da idosa, ó. O nariz da idosa. Quem não viu a jovem, essa aqui é a orelha da jovem, esse aqui é o narizinho delicado dela, ó. Aqui é os cílios do olho. E a boca da idosa é o colar da jovem. O interessante é que depois que a gente vê, a gente não consegue mais não ver. Agora, dentro de uma situação, aqui é visão. Ouvir também, gente. A gente pode ouvir uma coisa, ouvir outra, e nenhuma das duas corresponder ao fato. Então a percepção é exatamente isso, a gente entender exatamente aquilo que a gente está ouvindo. Eu coloquei na visão que fica mais fácil aqui, mas às vezes a gente precisa tomar cuidado. E principalmente quando a gente for falar, porque aí que precisa ter mais cuidado, porque a gente pode falar de uma forma e entender outra. Eu já ouvi relato de atendente fraterno que chegou para uma assistida e falou, no sentido de exemplificar, né, que nós já tivemos outra vida juntos e tudo mais, e a assistida se apaixonou por ele, achando que tiveram outra vida. Ela entendeu completamente errado. Entendeu completamente errado. Não era aquilo que ele estava querendo dizer que já tiveram outras encarnações, e não que tiveram, né, um relacionamento. E é complicado. Nós só podemos entender o real significado de uma mensagem se soubermos perceber, através dos nossos sentimentos e sensações, qual a verdadeira intenção existente por trás das palavras. A percepção não se dá através daquilo que é dito. A maneira como é dito, o que deixa de ser dito e outros aspectos não verbais, que também precisam ser considerados, é que fazem com que a mensagem tenha o seu entendimento. Porque, às vezes, a pessoa está falando uma coisa, mas a sua expressão verbal está dizendo outra. Né? A pessoa estava, eu estou tão triste. O triste está dando risada. A não ser que seja um problema, um problema patológico, a pessoa não está expressando aquilo que ela está sentindo.
Prática da escuta ativa. Ouvir com empatia. Compreender os sentimentos e não apenas as ideias. Não julgar, para a gente poder compreender melhor. E receber os sentimentos como legítimos e verdadeiros. Foi aquela pergunta que fizeram sobre se a pessoa está falando a verdade ou não. E aqui eu queria passar um vídeo sobre a empatia, que é um exemplo muito bacana que vai ficar marcado. A imagem marca melhor do que... Deixa eu ver se ele ficou aqui. Acho que não ficou, não. Aqui vai... É que está lá no YouTube. Ah, está aqui. Essa parte não interessa. Pula aqui. É que já estava lá no... O que é mesmo empatia? E por que é tão diferente da simpatia? Empatia atrai conexão. Simpatia leva a desconexão. Empatia é muito interessante. Teresa Wiseman, estudante de enfermagem, estudou várias profissões onde a empatia é relevante. Percebeu 4 qualidades da empatia: ter o olhar pela perspectiva do outro e reconhecer como a verdade da pessoa, a ausência de julgamento, o que é difícil já que temos esse hábito, reconhecer emoções em outras pessoas e comunicar essas emoções. Empatia é sentir com as pessoas. Eu sinto a empatia como um lugar secreto. Se alguém estiver num buraco fundo gritando, estou preso, está escuro, estou acabado. Então olhamos, descemos lá e dizemos: ei, eu sei como é estar aqui e você não está sozinho. Simpatia é ruim, hein? Não. Quer um sanduíche? A empatia é uma escolha bastante vulnerável, porque para me conectar a você, eu tenho que conectar algo em mim que reconhece esse sentimento. Raramente, uma resposta empática começa com pelo menos, e nós fazemos sempre, porque sabe, alguém que compartilha algo conosco que é muito dolorido, tentamos colorir. Vamos tentando colorir. Eu tive um aborto, pelo menos você pode engravidar novamente. Acho que o meu casamento está ruim, pelo menos você tem um casamento. John está sendo expulso da escola, pelo menos Sarah é uma boa aluna. Uma das coisas que fazemos em conversas difíceis é tentar melhorar as coisas. Se eu dividir algo muito difícil com você, eu prefiro ouvir. Eu não sei o que dizer, mas agradeço por ter compartilhado. Porque a verdade é, dificilmente uma resposta melhora alguma coisa. O que faz algo melhorar é conexão. Então, esse é um exemplo de empatia, né? É muito mais do que você dar respostas positivas para os outros, ou tentar utilizar uma lei de compensação. Mas é estabelecer uma conexão de modo que, mesmo que você não tenha nada o que dizer, a simples presença te coloque como solidário, né? É mais ou menos, eu comparo essa situação, quando desencarna alguém que a gente conhece, a gente chega lá para o familiar e não sabe o que dizer naquela hora. Mas a gente vai e abraça. E como é importante esse abraço. Quem já abraçou e quem já foi abraçado sabe quanto isso faz diferença naquele instante. Mesmo sem uma palavra,
a conexão se estabeleceu. Ô Mauro, eu sei que o exemplo é um pouco negativo, mas a gente pode ver isso daí acontecendo quando as pessoas querem dar o golpe em outra. Ela utiliza a empatia para poder conquistar aquela pessoa e aplicar o golpe, né? Então a gente percebe isso, né? Eles utilizam isso como uma tática, né? É óbvio que não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é outro, mas é só uma forma de exemplificar. A simpatia não é agradar, né? Eles procuram agradar, estabelecer essa confiança. Se bem que estabelecer uma confiança com quem vai ser atendido é muito importante, mas ela não se caracteriza por si só como a empatia. Fazer o outro se sentir bem-vindo, manter-se tranquilo, não apressar, fazer pergunta para compreender mais e melhor, parafrasear, com outras palavras, o que você está entendendo. Por exemplo, a pessoa te diz alguma coisa e você parafraseia e pergunta, você quis me dizer isso? Aí a pessoa vai confirmar, isto. Ou então ela vai negar, não foi isso que eu quis te dizer. Aí ela vai falar e você vai compreender. Uma outra coisa importante é saber perguntar e clarificar, né? Boa parte da nossa comunicação consiste em fazer perguntas e responder a perguntas. Perguntar é basicamente buscar esclarecimento e investigar algo que desconhecemos. Então, as 3 condições básicas para uma boa pergunta é ser clara, ser objetiva e ter uma utilidade, ou seja, ser iluminadora. Aí vamos falar de perguntas fechadas ou abertas. Existem, né, qual a melhor opção? Aí a gente precisa saber o contexto para ver qual que é a melhor pergunta, a aberta ou a fechada naquela situação. Porque, normalmente, a pergunta fechada é só um sim ou não. A pessoa ou vai afirmar ou vai negar. Enquanto que a pergunta aberta dá a oportunidade da pessoa expor aquilo que ela está pensando. 2 exemplos aí. O Livro dos Espíritos. Mas, normalmente, quando a gente quer uma pergunta, uma resposta fechada, a gente é que faz a explanação. A pergunta é um pouco mais longa, e aí a resposta é fechada. Quando a pergunta é aberta, a pergunta é um pouco mais curta, e aí a resposta é mais longa. Kardec fez isso. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem, Jesus. Resposta mais curta que tem o Livro dos Espíritos, a 625. E a pergunta aberta é aquela que permite essa amplitude maior. Questão número 1. Kardec pergunta, que é Deus? Aí os Espíritos vão falar. Aí, olha a diferença, né? Um, ele faz uma pergunta longa e a resposta é curta. A outra, a pergunta é curta e a resposta é longa. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E eles, na questão seguinte, continuam falando, né? Utilize perguntas de clarificação, sempre que fizer necessário para melhor comunicação. O que é a pergunta de clarificação? É para você realmente entender, confirmar aquilo que você está entendendo, né? Você poderia me dar um exemplo? O que mais você poderia me contar? Você está me dizendo o quê? Né? Poderia me explicar de outra forma? Então, essas são perguntas, né, de clarificação. Ô Mauro, isso é muito importante porque a gente não vai responder a pessoa. Por exemplo, a pessoa chega, você falou do desencarne, né? Aí relata o desencarne. Não é hora de a gente falar que a vida continua, nada, porque nada disso vai tirar a dor da pessoa. Então, você fazendo as perguntas, ela vai desenvolvendo mais o pensamento, o raciocínio dela, se colocando, tirando aquele nó, né, que está lá preso, e vai se iluminando no sentido de achar, né, uma resposta. Exatamente. Vamos ver aqui, ó, fatos, opiniões e julgamento. Fato. Está chovendo. A mentira, ela está um sol tremendo aí fora. Mas suponhamos que estivesse chovendo, é um fato. Está chovendo. Opinião. Acho que vai chover. A pessoa não tem certeza. Ela viu o céu escuro. Acho que vai chover. Não está chovendo ainda. Ela acha. É uma opinião. Pode acontecer ou pode não ser. E julgamento. A chuva é ruim, vai me atrapalhar meu
programa de hoje à noite, não posso sair, tenho que ficar dentro de casa, vai ventar aí, vai cair árvore, vai acabar a energia. Aí a pessoa começa também, né? A viajar. O valor do diálogo fraterno é a oportunidade que ele tem de desabafar. E vai encontrar alguém que se interessa pelo seu problema e oferece amorosamente uma ajuda. Então, o grande segredo do atendimento fraterno, e aqui eu vou contar para vocês, chegou na hora de contar o segredo. Isso faz parte do nosso programa. É alguém que se interessa pelo seu problema, pelo problema da pessoa. Isso faz uma diferença muito grande. O entrevistador precisa de habilidade e sabedoria para controlar o tempo da entrevista e conduzir a entrevista construtivamente. Aquela pergunta que fizeram sobre o tempo, né? E aí nós respondemos aqui de 15 a 25 minutos, mas ela pode ser maior, pode ser menor, mas é só uma ideia de tempo. O atendente fica lá, olha, já está dando 24 minutos, tá? Na palestra a gente tem que fazer isso aqui, porque nós temos horário para cobrir, mas no atendimento fraterno, não. Né? No atendimento fraterno, não. A gente tem que saber como lidar com isso aí. Se houver necessidade de conversar por mais tempo, verifique se há outras pessoas para serem atendidas e se há outros entrevistadores. Porque se tiver a pessoa sozinha e tiver mais gente lá para ser atendido, aí ela precisa talvez acelerar um pouquinho mais esse atendimento. Mesmo que seja para falar, olha, faz o seguinte, hoje nós paramos por aqui, né? Vou te encaminhar para uma fluidoterapia, para palestra na próxima semana, mas tão logo seja possível, quando você voltar aqui, você pega uma outra ficha ou procure alguém lá na recepção e nós podemos tornar a conversar. Tá? A gente pode também, né, dar essa possibilidade para a pessoa, para não deixar ela largada, desassistida. É ideal que diversos entrevistadores estejam em plantão, mesmo que não tenham muitos atendimentos. Por quê? Porque os outros que não estiverem atendendo, eles estarão pelo menos ali sintonizados, vibrando, né? Auxiliando a atmosfera espiritual do atendimento fraterno. Porque vamos nos lembrar que esse trabalho do atendimento fraterno não é um trabalho realizado de uma forma individual. Ele é feito de uma maneira coletiva. Não nos esqueçamos que os espíritos benfeitores estão ali nos orientando naquele trabalho que nós estamos realizando. Mesmo que a gente não seja um médium com características mais acentuadas da percepção mediúnica, ainda assim eles não nos deixam de auxiliar pela nossa intuição. A intuição que a gente tem é uma das formas mais nobres da mediunidade, uma das maneiras mais bonitas da gente exercitar a mediunidade. Bom, chegamos aqui na parte final do nosso trabalho, da nossa aula de hoje. E agora, eu não contei para vocês, e nem a Sandra sabia, tem a prova. Tudo tem prova nessa vida, gente. Vocês estão encarnados aqui, eu também estou, nós todos passamos por prova. Eu não falei expiação, é só uma prova. Então eu vou testar o aprendizado. Ver se de tudo que a gente falou aqui, ou de uma parte, não de tudo, mas de uma parte daquilo que nós falamos aqui, vocês conseguiram entender, e esse é o feedback que a gente precisa, né? Eu digo para vocês que de todos os cursos que a gente tem feito, 100% tem tirado 10. Portanto, se vocês não tirarem 10 aqui, eu vou entender. Ninguém é perfeito. Mas eu vou ficar triste. Eu vou entender, mas eu vou ficar triste. Porque 100% até agora, 100% tirou 10. Se bem que tem umas pegadinhas. É simples. É pergunta fechada. Você vai responder, é falso ou verdadeiro? É só isso. Ou é falso ou é verdadeiro. Não tem outra possibilidade. Não, mais ou menos, estou em dúvida, são as duas. Não, não tem dessa. Ou é falso ou é verdadeiro. É polarizado. Ou é ou não é. Então, a primeira... e tem uma coisa. A prova é coletiva. Mesmo que você saiba tudo, se todo mundo não souber tudo, você também vai tirar a nota de quem não sabe.
Porque uma resposta errada é considerado o erro da turma toda. Só vale se a turma toda acertar. Se houver consenso, né? Se de repente tiver dúvida, aí entra em consenso. Primeiro, em relação ao entrevistador da Casa Espírita, é correto afirmar que não deve dialogar para prestar atendimento fraterno e consolo. Falso ou verdadeiro? Começaram bem. Todo mundo começa bem. Deve ter conhecimento doutrinário e estar preparado para orientar. Muito bem. Essa turma está me dando assim uma alegria muito grande. Não tem problema se ele fuma, bebe, tem alguns vícios. O importante é ter amor no coração e boa vontade. Deve deixar o entrevistado falar à vontade e deixar que a entrevista seja conduzida por ele. Muito bem. Então, a primeira parte, vocês acertaram todas as questões. Vamos lá. E ainda em relação ao entrevistador na Casa Espírita, é correto afirmar que deve aprender a ouvir, saber perguntar e aprender a distinguir fatos, opiniões e julgamentos para melhor orientar. Perfeito. Ao observar que o entrevistado é médium ostensivo, deve encaminhá-lo imediatamente para o curso de desenvolvimento mediúnico. Vai lá, que vai fazer, vai usar sua mediunidade, vai dar passagem. Falso. Preocupar-se com o assistido e fazer perguntas de foro íntimo para compreender mais a situação. Acompanhar semanalmente o caso. Muito bem. Precisa de habilidade e sabedoria para controlar o tempo e conduzir a entrevista construtivamente. Verdadeiro. Até aqui, ótimo. Então vamos lá ao quadro final. Agora é que a gente vai tirar 10, vamos ver se esse 10 é com louvor ou se vocês vão ser a única turma que até hoje não tirou 10. E ainda em relação ao entrevistador na Casa Espírita, é correto afirmar que, se não houver muitos atendimentos, os que não estão atendendo devem estar em prece para dar sustentação espiritual ao colega em trabalho. Para ajudar o paciente, deve saber como prescrever, ministrar, aplicar métodos de cura, substância, planta, pedra, pirâmide, manda, simpatia. Sempre me assusta essa parte, confesso para você. Deve evitar falar sobre a doutrina espírita, pois cada um tem sua religião e é preciso respeitar. Muito bem, nós somos uma casa espírita e a gente vai falar sobre a doutrina espírita, né? Ah, não, mentira, teve uma turma que errou essa. Por incrível que pareça. Não vou contar qual foi a turma, não vou entregar. Falta de caridade. Deve exercitar a sua percepção e ter algum conhecimento de comunicação para melhorar a qualidade do atendimento. Verdadeiro. Nas duas primeiras aulas, essa turma tirou 10 com louvor. Então, como a gente falou, né, sobre Jesus aí no modelo do atendente fraterno, a gente vai se lembrar dessa passagem de Jesus sempre, né? Essa passagem é aquele momento em que Jesus recebe aquela mulher que tinha sido pego em adultério e ela é levada para ele lá. E ela muito assustada ali no meio daqueles homens com pedras na mão a fim de lapidá-la, porque ela tinha cometido um crime e a pena capital do crime era o apedrejamento. Jesus simplesmente escreve ali e os homens estão à sua volta. No momento Jesus fala: aquele que tiver sem nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. E aí conta o evangelho que foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, né, que tinham mais equívocos. Jesus sabia que muitos deles não prestavam, inclusive alguns deles também tinham feito essa mulher realizar aquele adultério. E quando eles foram embora, Jesus olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te perseguem? E ela fala: eles já se foram. E olha o que Jesus fala para ela: o único que podia apedrejá-la, porque não tinha nenhum erro,
Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. O recado serve para nós também. Qual de nós também não traz no seu passado reencarnatório, na vida presente, os equívocos dos erros cometidos pelo caminho? Qual de nós também não tem dor no coração? E, portanto, nós não temos o direito de julgar, de condenar aquele que humildemente, porque também é um ato de humildade, pode ser um momento de dor, mas é um ato de humildade a pessoa chegar ali no atendimento fraterno para poder abrir o seu coração e aliviar a sua dor. Que Jesus, ele seja o nosso exemplo em todos os momentos, em todas as ações. E que a doutrina espírita codificada por Kardec seja o nosso manual de atendimento, a fim de que a gente possa, com os ensinamentos que ela nos apresenta, apresentarmos meios para que aquela pessoa também, um dia, possa, por sua conta, atender aqueles que chegam na casa espírita. É isso aí, um grande abraço. Gente, lindinhos, né? Edmar, muito obrigado. Edmar, nós alugamos o Edmar esse ano, ele volta aqui dia 9. Não, dia 25, depois dia 9. Dia 25 para terminar, né? E depois, dia 9, nós vamos fazer para os trabalhadores da casa, dirigentes, trabalhadores. E eu vou pedir para o Geraldo fazer o encerramento. Edmar, por favor. Olha, é uma gratidão estar aqui com vocês. Muita alegria da nossa parte em poder trazer esses estudos, né, que nós estamos estudando também. Boa tarde a todos. A gente estava lá fazendo a gravação, depois a gente vai disponibilizar de alguma maneira ainda, né? Nós não estamos transmitindo, estamos só gravando, até para que quem depois quiser levar para o seu centro, tudo, deixa terminar o curso todo, é só entrar em contato com a gente passa o acesso, né? Me refletindo sobre as palavras aqui do Edmar e do Mauro, assuntos sérios, né? Assuntos sérios, os de hoje. E é assim, Deus, nosso Pai, bom e amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que nos acompanham em todas as nossas provas, em todas as nossas tarefas, nesta encarnação, agradecemos, ó Pai, por termos a oportunidade de estar com companheiros tão valorosos, sejam os monitores de hoje, como todos aqui, que com certeza buscam um curso como este, porque querem auxiliar ao próximo. Pai, ampara-nos e pedimos que nós sejamos abençoados nas nossas intenções, retornando aqui, Pai, após muita reflexão nestas próximas 2 semanas, no próximo dia 25. Que possamos todos estar aqui juntos, mais sábios, com mais perguntas, e assim sejamos abençoados. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Uma boa volta aos lares para todos. Que assim seja. Obrigada. Gente, muito obrigada, viu? Tudo de bom para vocês. Tem pizza lá, quem quiser inteiro. Você é turca.
Fala. Ela vai fazer uma... Oi, gente, eu só queria fazer um convite para vocês. Após o término do próximo sábado, no dia 25, nós teremos a apresentação de um teatro cordel em homenagem a Bezerra de Menezes. Quem conhece sabe que é muito lindo, muito emocionante, será às 19 horas. Então, o nosso curso termina mais ou menos essa hora, dá tempo de tomar um lanche e ficarmos aqui, a nossa formatura, tá bom? Obrigada.